Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo, conceda-nos a graça de compreendermos a palavra do Senhor e a docilidade de acolhê-la em nosso coração. E dá-nos a graça também de vivê-la. Nossa Lexio Divina, com Marcos 8, de 22 a 26. Jesus e os discípulos chegaram a Betsaida. Trouxeram-lhe então um cego, rogando que Jesus o tocasse. Tomando o cego pela mão, Jesus levou-o para fora do povoado e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: percebes alguma coisa? E ele, começando a ver, disse: vejo as pessoas como se fossem árvores andando. Em seguida, Jesus colocou novamente as mãos sobre os olhos do cego, que viu distintamente e ficou restabelecido e podia ver tudo nitidamente e de longe. E mandou-o para casa, dizendo: não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O primeiro momento da nossa Lexio Divina é justamente quando nós procuramos, dentro do texto, compreender no seu contexto. E é interessante que o narrador diz, Marcos, que Jesus e os discípulos, chegando a Betsaida, trazem a Jesus um cego. E Jesus, tocando o cego pela mão, tomando o cego pela mão, levou-o para fora do povoado. Ou seja, em primeiro lugar, o que significa isso? Jesus, antes de agir, atendendo à solicitação da necessidade daquele cego de ficar curado, mas ele toma pela mão e tira do povoado. Duas coisas nos vêm logo no entendimento aqui. A primeira, a mentalidade daquele povo, a visão daquele povo deveria ser totalmente distorcida da verdadeira visão de Deus. É um povo incrédulo, é um povo que não vive, que não procura ver a ação de Deus. É um povo que não tem uma fé viva, mas é uma fé claudicante. Trazem a Jesus, mas sem a certeza plena de que ele pode curar, fazer aquele cego enxergar. Por isso que a primeira atitude de Jesus é mudar a mentalidade, sai do meio do povo. E é interessante que Jesus, encerrando o texto de hoje, ele diz: não entres no povoado. Ou seja, eu já te tirei de lá, eu já modifiquei a tua mentalidade, eu já tirei a tua visão torpe que tinhas antes. Então não voltes a ter aquela visão sobre a fé, sobre a salvação que você tinha antes. E por isso mesmo que a cura daquele homem é a primeira vez que nós vemos Jesus curar alguém por etapas. Ele inicialmente tira o homem do povoado, cospe com a saliva, passa nos olhos dele, e a saliva aqui, também quando Marcos escreve, é porque os judeus tinham o entendimento de que a saliva tinha um poder curativo, e aqui Jesus está mostrando que ele tem esse poder de curar. Mas ele não enxerga imediatamente, porque mostrando a incredulidade, uma fé que não é ainda uma fé clara, nítida, é uma fé claudicante. Mas Jesus quer curar aquele cego também dessa visão deturpada de fé. E aí, mais uma vez, toca nos seus olhos e diz: e agora? Você vê perfeitamente? Mas recomenda àquele homem:
não entre de novo no povoado. Não voltes a ter aquela mentalidade. Não voltes a ter uma visão deturpada que aquele povo, que aquele povoado tem. Por isso que é uma fé duvidosa, uma fé claudicante. E nós? Que situação nós podemos nos encontrar hoje? Será que nós estamos também vivendo uma cegueira espiritual? Nós pensamos que enxergamos porque vemos as coisas. Mas a visão que nós precisamos ter, espiritual, é infinitamente melhor, mais válida, mais importante do que a visão física. Claro que a visão física é importantíssima. Importantíssima a visão física. Mas que adianta ter uma visão física boa, onde eu posso enxergar tudo nitidamente, se eu não enxergo Deus? Se eu não enxergo a sua doutrina? Se eu não enxergo o seu evangelho? Enxergar aqui no sentido de ver e tomar posse. Esse sentido que Jesus quer nos curar hoje de uma visão espiritual, deixarmos de ser cegos espirituais e passemos a ter uma visão clara, nítida de Jesus, do seu projeto de salvação, do seu evangelho, da proposta de vida que ele nos traz, do convite que o Senhor nos traz ao arrependimento e à conversão. Sim, esse é o convite que Jesus nos traz. Ele quer nos curar de cegueiras espirituais. E ele está nos tirando do povoado, está nos tirando dessa mentalidade, dessa visão totalmente distorcida que a maioria das pessoas do povoado tem. Visão sobre o aborto, visão sobre adultério, visão sobre os vícios, visão sobre mentira, visão sobre corrupção, visão sobre traição, visão daquilo que eu vejo, que eu quero ver, mais importante do que Jesus quer que eu veja. O Senhor quer nos curar hoje dessa visão, dessa cegueira, melhor dizendo. O Senhor quer nos curar para que possamos ver nitidamente o projeto que Ele tem para a nossa vida. Sim, o Senhor Jesus tem um projeto para a sua vida, assim como tem para a minha. E esse projeto passa por essa visão nítida e espiritual que nós precisamos ter. E para isso, precisamos renunciar a toda visão distorcida que nós tínhamos antes. Por isso que ele nos convida a sair do povoado. O povoado aqui, ele está dando esse entendimento de visões distorcidas, de visões em que nos levam ao precipício, porque nos levam a um prazer momentâneo, mas depois a um sofrimento eterno. O Senhor convida você e a mim hoje a irmos a Ele, mas sem uma fé claudicante, mas com uma fé firme, crendo que Ele pode e quer curar a nossa visão espiritual, para que tenhamos a partir de agora uma visão totalmente diferente de valores. Valorizemos mais os valores espirituais do que os valores mundanos. Façamos então esse compromisso de nos comprometermos com Jesus, de sairmos do povoado e que Ele nos cure dessa visão, nos dê uma visão limpa, nítida e espiritual. Depois disso, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.